Em termos práticos, os vícios trazem muitos malefícios para o ser humano. Só que eu quero destacar dois que vai ser o tema central da aula de hoje, que é justamente a imaturidade e a infelicidade. Então, quando pensamos aqui em imaturidade e infelicidade, estamos aqui em uma suposição básica que vai dizer o seguinte: se o vício carrega características ruins e que geram frutos ruins, e dois frutos, temos aqui a imaturidade como um fruto e a infelicidade como outro fruto, a virtude, que é o oposto, vai gerar maturidade e vai gerar felicidade. Logo, essa perspectiva aqui do vício, quanto mais um sujeito se afunda nos vícios, mais imaturo ele será. A imaturidade vai levar ao movimento de infelicidade. Então nós temos como característica, como consequência de uma vida viciada, a falta de maturidade. E o imaturo nunca será feliz. Justamente porque, para a felicidade ser realizada aqui, somente um homem que sabe o que deve fazer, um homem que sabe crescer, um homem que sabe se desenvolver, vai ser capaz de fazer isso. Aquele homem que sabe aperfeiçoar as suas responsabilidades, os seus deveres. Só alguém maduro consegue fazer isso. Ou seja, só alguém maduro consegue fazer uma excelência dentro da própria vida, a excelência nas relações interpessoais e automaticamente a felicidade. Então aqui nós temos uma ausência disso. Então, ao pensarmos na relação entre imaturidade e vícios, a imaturidade ela vai ser uma imaturidade em relação moral e em relação emocional. Então, a imaturidade impede o indivíduo de tomar decisões que sejam conscientes e responsáveis, tornando-se, então, o sujeito mais suscetível a vícios. Então, por exemplo, a falta de controle, o famoso falta de controle emocional, a impulsividade, a incapacidade de adiar uma certa gratificação, são sinais de imaturidade, que facilitam os comportamentos viciosos. Aqui que está um ponto importante, ou seja, a imaturidade isso precisa estar muito claro. A imaturidade vai facilitar atos viciosos. Justamente porque um sujeito imaturo, por exemplo, ele vai achar que ele é vítima de tudo. Ao achar que ele é vítima de tudo, ele vai se afastar das próprias responsabilidades. Então, a imaturidade vai trazer esse aspecto de modo muito concreto. Não tem como fugir. A imaturidade é um poço de vícios. A imaturidade é um campo fértil para o crescimento das árvores viciadas. E é isso que uma psicoterapia não pode deixar acontecer. A psicoterapia tem que ser um lugar de maturidade. Se o sujeito não tem maturidade, vamos ter, obviamente, uma problemática dentro da relação de quem ele deve ser. Então, perceba, a imaturidade aqui, ela é alimento para os vícios. Não quer dizer que um sujeito imaturo, num primeiro momento, que ele está sendo imaturo, ele vai ser viciado logo de cara. Não, a imaturidade vai gerar os atos, vão gerar os atos viciosos até esse sujeito ficar viciado. Dentro dessa perspectiva, nós temos então a ausência de autoconhecimento. A imaturidade vai estar ligada frequentemente a uma visão limitada de si mesmo, dificultando essa percepção do próprio vício e até mesmo das próprias consequências. Ou seja, o imaturo é cego. E por ser cego, não reconhece a si mesmo e nem mesmo reconhece o tamanho, o peso dos vícios. Olha como a imaturidade precisa ser um tema que você tem que trabalhar dentro do consultório, que você tem que buscar o teu paciente e tirá-lo desse lugar. Porque o imaturo, necessariamente, se não for conduzido para um lugar saudável, vai virar um viciado. Perceba o seguinte, alguém pode perguntar para mim, talvez,
seja o seu caso. Tá, e no caso de uma criança? Ela não é imatura? Sim, uma criança é imatura. Mas por que eu falei que ela é imatura e não que ela é viciada? Porque a criança tem que passar necessariamente por um processo de educação. Então, dentro do processo de educação, a imaturidade da criança vai sendo eliminada para ela ir crescendo e sendo um pouco mais madura, de acordo, adaptada à sua realidade, né, do seu momento, da sua idade, obviamente. Então, por exemplo, quando a tua mãe e a minha mãe, quando tínhamos ali 12, 13 anos, estávamos na pré-adolescência, ela falava, vai fazer o dever de casa, vai estudar, ela está trazendo para nós um entendimento que nós temos responsabilidades que devemos fazer. Mas quer dizer que toda criança imatura vai passar por um processo de educação? Não. Por quê? Porque há pais que são mimadores. O que isso então reflete numa questão do vício? Pais, que eu chamei aqui de mimadores, vão profetizar o vício, ou os vícios, no filho ou nos filhos. Claro, não é profetizar no sentido, eu, pai do Joãozinho, profetizo que você, Joãozinho, será viciado na luxúria daqui a 10 anos. Não é isso. Mas que, através de pais que abrem mão de educar os seus próprios filhos para ficar ali mimando, dando tudo o que ele quer, vai ser uma profecia que ele mesmo não percebe de que seu filho vai ser viciado em algum momento. Ou seja, dentro dessa dinâmica, o filho vai cada vez mais se afastando de atos responsáveis, ordenados, seguros, para um extremo medo, que vai ser fruto de pais que resolveram não educar. Ou medo, ou às vezes, e no sentido ruim, no sentido péssimo, vai ser no sentido do sujeito acreditar que ele pode tudo o que ele quiser, que qualquer prazer que ele queira é ótimo, etc, etc, etc. Então, é claro, aqui envolve um pai e uma mãe que olha para a criança, que é imatura por conta da sua idade, mas que precisa passar necessariamente por um processo de educação. Então, essa imaturidade vai entrar no sujeito como um movimento de dependência e fuga. Então, pessoas imaturas frequentemente buscam evitar responsabilidades e acabam encontrando nos vícios, como, por exemplo, prazer imediato a qualquer coisa, uma forma de fuga. Então, dentro dessa perspectiva, o sujeito vai sempre fugindo. Hoje nós estamos em um momento que é exatamente esse, como se o vício já estivesse no ar onde as pessoas respiram. Hoje, um jovem, não só um jovem, mas o jovem de maneira geral, ele tem pavor diante das responsabilidades. Isso já é um comportamento imaturo, que vai alimentando um determinado ou determinados vícios. Então, além da imaturidade, os vícios também vão causar a dinâmica da infelicidade. Por quê? Porque o vício vai ser uma desordem interna. Então, os vícios criam uma certa ruptura na harmonia interior, colocando, então, desejos desordenados acima da razão, impedindo a busca por uma vida virtuosa. Ou seja, o homem vai agindo de maneira menos racional. Ele vai agindo fora do que é a sua natureza. O homem tem uma natureza racional. E ele vai indo embora, ele vai se afastando desse processo. E é claro que isso vai gerar uma infelicidade. O sujeito ele vai ficar completamente partido, como se fosse uma jarra de vidro que foi jogada ao chão. E ele todos aqueles pedacinhos, é ele, mas cada pedacinho está para um lado. Ele não encontra uma unidade. E com isso, vai gerar, no lugar da felicidade, uma infelicidade que vai ter como fruto uma frustração permanente. Justamente porque os vícios oferecem uma espécie de gratificação momentânea, mas não satisfazem, obviamente, as necessidades profundas. Então, eles vão gerar um ciclo de insatisfação e frustração contínua. E isso é um ponto
mais do que visível nos dias de hoje. Nós temos uma pandemia de pessoas frustradas. Isso é uma realidade. Temos uma pandemia de pessoas frustradas. Não tem como fugir dessa realidade. As pessoas estão frustradas de maneira geral. Ou seja, tudo é ruim, tudo atrapalha, tudo não gera coisas positivas. E é claro que se está eternamente frustrado, como que vai ser feliz? A infelicidade vai se tornar, obviamente, um hábito. E se a felicidade se torna um hábito e essa frustração é demais, é terrível, vamos ter um impacto social. As relações interpessoais vão ser um problema. Por quê? O cultivo do egoísmo, por exemplo, e a negligência da necessidade dos outros se torna comum em um sujeito viciado. E aí, é claro, dentro desse vício, o outro passa a não significar nada, absolutamente nada. Ou seja, as relações, esse é um ponto importante, eu já mencionei isso dentro do curso. O outro para um viciado é apenas um objeto. Um objeto que eu vou usar de maneira egoísta quando e onde eu quiser para satisfazer única e exclusivamente o meu desejo. E diante dessa realidade, o vício vai proporcionar uma distorção do propósito de vida. Ou seja, pessoas viciadas frequentemente perdem a conexão com valores e objetivos mais elevados, resultando, então, em uma sensação de vazio existencial. Ou seja, é óbvio que o que vai acontecer vai ser o quê? Sabe o sentido? O famoso sentido da vida? Ele vai ou desconhecer, ou vai colocar em coisas que não dão sentido, ou ele vai ser única e exclusivamente eliminado na vida. Ou seja, a vida não tem sentido, a vida não presta, acaba com sentido. Por isso que ideologias modernas, como o niilismo, faz tanto sucesso. Justamente porque é o nada pelo nada. Mas isso pode ser fruto de um vício. Ou seja, existe uma corrente filosófica que pode ter nascido e é perpetuada a partir de um vício. Então a imaturidade e a infelicidade fazem parte de um ciclo dos vícios. Então a busca imatura pela felicidade, por exemplo, vai acontecer com pessoas que são imaturas, obviamente, e frequentemente confundem prazer imediato com felicidade verdadeira. E aí acaba recorrendo aos vícios como forma de alívio emocional. Então, olha só, se prazer e felicidade são a mesma coisa, então, um brigadeiro vai me fazer feliz. Tanto quanto a minha filha. Ou seja, a diferença entre minha filha e brigadeiro é nenhuma, se eu confundir felicidade e prazer. Ou seja, o brigadeiro que eu gosto me dá prazer, certo? A minha filha, ela vai me gerar felicidade. Ah, mas dentro da felicidade não há um prazer? Sim, mas dentro do prazer é a felicidade? Não necessariamente, certo? Então, isso é importante porque aqui a gente mexe numa noção hierárquica, onde, justamente, dentro da hierarquia, eu sei que minha filha vale mais do que um brigadeiro. E se eu sei que a felicidade é muito mais que o prazer, eu consigo abrir mão de quantos brigadeiros forem necessários para educar a minha filha, gerar a felicidade nela e ser feliz por ela ser uma pessoa de bom caráter. Outro ponto importante é que há uma falta de resiliência em sujeitos imaturos. Dificulta, então, o enfrentamento de adversidades, levando a busca por vícios como uma forma de anestesiar o sofrimento, algo extremamente comum nos dias de hoje. Ou seja, diante das frustrações, diante das quedas, diante das decepções, o sujeito deveria ser resiliente. Não quer dizer que ele não vai sofrer, mas ele deveria ser minimamente resiliente.
E nessa resiliência, ele levanta, fica de pé, sabe o que está acontecendo, cresce de fato com aquilo que aconteceu de ruim, aprende. O sujeito viciado, ele quer um vício, ele quer se esconder no vício, como uma espécie de droga, para que ele não pense no impacto negativo do que ele viveu. Ou seja, o vício se torna um lugar de antirrealismo, onde eu não quero mais a realidade, porque a realidade me dói. Então, em vez de eu lutar para resolver a realidade, me corrigir, pedir desculpa, coisas do tipo, não. Eu quero fugir disso. Eu quero ir para a minha vida que o vício me chama necessariamente. Então, há um ciclo vicioso. Então, a prática repetitiva do vício vai reforçar tanto a imaturidade quanto a infelicidade, criando um ciclo que é difícil de se romper. Então, dentro dessa dinâmica, nós temos aqui a infelicidade, temos também a imaturidade e temos os vícios. E aqui um ponto importante é que os vícios alimentam a infelicidade e a imaturidade, e ao mesmo tempo a imaturidade alimenta os vícios, assim como certa infelicidade. Ou seja, é um ciclo onde uma coisa vai realimentando a outra. E é claro que aí isso vai ser, obviamente, um problema. Então nós temos a infelicidade, como estou mencionando aqui, como uma consequência dos vícios. Por quê? Porque dentro dos vícios a liberdade humana é comprometida, porque aprisiona a vontade do homem, tornando o indivíduo escravo de seus desejos desordenados e limitando a sua capacidade de escolher o bem. Ou seja, eu sou tão viciado que eu não consigo enxergar o bem verdadeiro. Dessa forma, também vamos ter uma espécie de deteriorização da saúde mental e física. Por quê? Vícios como ira, gula, luxúria, frequentemente resultam em problemas emocionais, psicológicos e até mesmo de saúde física. Então, por exemplo, a gula pode gerar um problema de saúde física. A ira pode gerar também esse problema físico, ou seja, você pode brigar, né? E nessa briga você tem um sofrimento psicológico, físico. Quando a gente pensa na luxúria o sujeito pode ter vários, né, impactos emocionais, etc, etc, etc. Então, dentro dessa dinâmica é sempre problemático o vício. E é claro, como eu mencionei agora há pouco, falta de sentido. Então, desvia a pessoa de uma verdadeira finalidade, que vai privando ele de ter uma vida significativa. No final das contas, o viciado não consegue enxergar o valor da vida, porque vai estar sempre diminuindo a vida, a satisfação do próprio vício reinante. E aí, esse sujeito, cada vez mais, se afasta da maturidade e da felicidade. E onde maturidade não existe e onde felicidade não é alcançada, não tem virtude. E se não tem virtude, não tem felicidade, não tem maturidade, tem então a ascensão dos vícios que dominam, escravizam e traz esse sujeito para um universo imaturo e infeliz para viver uma vida sem sentido.